o judaico vai ser um lixeiro. E acaba que a sociedade cresce doente. Ela não percebe que são eles que fazem a limpeza, né, da cidade para que todos vivam bem e cresçam e se multipliquem. Então, eu preferi trabalhar nela do que na guarda. Só que, quando eu entrei na coluna, eu vi os companheiros sofrendo, né? Internamente, a gente sofre. Externamente, a população nos abraça, mas não sabe o quanto a gente passa ali dentro. Opressão, assédio moral, arbitrariedade, perseguição e injustiça. Então, na greve de 2014, a gente estava tão machucado que em junho de 2013, quando o Brasil ascendeu, né, e houve aquele protesto nacional, ali fez com que um leão morto que estivesse dentro de cada um de nós ressuscitasse. Só que quando os governos eles são sujos, infelizmente, como o William acabou de falar, política a gente não acreditava muito, eles são sujos. Começou a dar algumas migalhas e novamente alguns leões dormiram, né? Em 2014 a gente deixou esse leão ainda guerrear contra os opressores. Em 2014 a gente fez aquela greve, que eu acredito que no Brasil todo, até na minha terra, teve outras categorias que começou a ter exemplo da gente lutar contra o sindicato opressor, contra uma política corrupta e podre. Então a gente estamos no Rio de Janeiro hoje, infelizmente, doente, né? Politicamente ninguém mais acredita na política e na verdade nem no político, mas a gente está trazendo a esperança para nós, trabalhadores. E eu quero acreditar que nós, trabalhadores, qualquer segmento, venha ter realmente representatividade, venha ser respeitado na rede e não jogado e nem ser uma, como ele falou ali, né? Coisa política só. Curral eleitoral. Queremos ser a voz do povo, porque o político ele é o eco da sociedade. E a sociedade ela é toda trabalhadora. Então, se a rede realmente está começando bem, está dando a oportunidade nessa horizontalidade para todos, continue assim, nunca saia desse ritmo, porque todo trabalhador aí está esperançoso, mas o trabalhador tem que ser representado também aqui nesse partido. Então é isso que eu espero, quero acreditar no partido, nunca me filiei, como a abençoada falou ali, tenho orgulho hoje de assinar e não quero ter o desprazer de um dia desfiliar desse partido. É isso que eu tenho para falar, agradeço a todos aí. Só pegar a fala do Cícero e tentando responder. Nós do coletivo, e o coletivo tenta refletir todos os princípios éticos, políticos que norteiam a rede, né? A gente vem num processo que é um processo novo, e isso tem algumas consequências. Nós não temos uma estrutura mínima, né? Estamos ocupando uma sala de comissões da Câmara, nós não temos uma base, nós não temos uma estrutura nem financeira, nem burocrática, né? Nós temos no caixa R$275, que é o que sobrou da ajuda que cada um colaborou do seminário. Então a gente tem um saldo lá, né? Que é o nosso recurso. E então essa experiência nova, ela é boa porque ela não está sob o domínio de nenhum grupo financeiro, nenhum grupo que está dominando, né? Esse novo. Ao mesmo tempo é desafiador porque a gente não tem nada estruturado, nada organizado. Então é um processo que precisa contar muito com o apoio das pessoas, com a dedicação das pessoas. Essas pessoas, elas representam segmentos, como você falou. Então a rede, ela se identifica e ela acolhe diferentes segmentos da classe trabalhadora, segmentos que representam campos religiosos diferentes, tanto dos evangélicos como das tradições das tradições afro-religiosas, do campo que defende a questão do meio ambiente, que defende a questão dos direitos humanos em geral, da população que está encarcerada, da população em situação de rua. Eu especialmente trabalho
na assessoria ao movimento, que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, também trabalho na defesa dos direitos das crianças que estão em situação de evasão e junto à população carcerária. Então, eu tenho uma relação com 3 movimentos. Aqui tem diferentes segmentos e para a gente poder acolher, a gente busca exatamente construir essa perspectiva da horizontalidade, que não representa um imobilismo e uma ausência de proatividade, uma ausência de liderança, ao contrário, né? Sejamos todos autorais, como a Marina fala, e para isso a gente precisa exercer a prática do consenso, a prática de não trabalhar no aspecto, ou na perspectiva da disputa e do pedaço, né? Então, o que é a velha política? É a política das tendências, dos grupos, das facções, e eu ocupo esse espaço, porque eu vou ocupar aquele outro espaço. Nós não temos isso, por enquanto, e não queremos desenvolver esse tipo de política. Mas, para isso, é um desafio de formação política. Nós temos que aprender isso, porque ninguém sabe como se faz isso. Isso não está dado, isso é um processo a ser aprendido pela gente. A gente tem isso, a gente tem outros partidos de referência, partidos que estão aí emergindo num outro formato que a gente quer, de uma certa forma, se inspirar. A ideia do consenso, por exemplo, né, concretamente, a ideia é não ter uma disputa, a gente chegar numa decisão por consenso, ela é desafiadora. Como é que se faz isso? Né? Porque a disputa e a divergência ela é saudável no processo democrático, só que ela precisa ser mediada por interesses que são soberanos em relação aos interesses coletivos e não privados. Então isso é algo que precisa ser trabalhado, a valorização do conflito como algo inerente bom, né? O conflito de ideias, o debate saudável, ao mesmo tempo a ideia de construir e se encaminhar para um consenso sem a opressão das divergências, sem a opressão dos posicionamentos contrários. Então, o coletivo tenta se constituir a partir de princípios que nos orientam e tenta se constituir numa organização interna, que é muito ainda frágil, né? A gente busca apoio dos colaboradores. Então, por exemplo, o nosso querido Ricardo, ele está aqui com a câmera, né? Então, ele é um militante apoiador e está gravando depoimentos, vai fazer edição, tudo um trabalho dele voluntário, né? Dedicação, ele que fez ele junto com os outros companheiros fizeram todo o registro. A gente sempre tem a preocupação de cada encontro ele ser público, então ele é online, então tudo que nós estamos falando aqui ele é público, não é algo que é fechado, que é em segredo, a gente busca registrar. Esse é o tipo de transparência, né? Então as coisas que são faladas aqui, elas são públicas para qualquer sujeito que queira nos observar, é aberto o processo. Então tem um processo de institucionalização burocrática, como a Flora falou, a gente não pode ficar numa visão romântica, sabendo que a gente tem alguns elementos ainda, algumas práticas que são a exigência da política vigente. Então a gente precisa ter, por exemplo, a instalação de um diretório municipal, mas esse diretório ele só vai ser o caminho a ser percorrido definido após o Congresso Nacional. Então a gente tem um caminho aqui que é o estadual, para depois o Congresso Nacional e depois pensar nesse processo municipal. Então a gente é tudo muito novo, né? Então não tem nada muito estruturado. A vantagem é que todos aqui são bem-vindos para construir a experiência, né? E a dificuldade, que eu gosto de chamar mais de desafio, é que precisamos todos participar dessa experiência. Não pode ficar na mão de 2, 3, 4 aí que se colocam à disposição. Então, todas as habilidades, as competências, as formas de contribuição, colaboração, né, Fred? Colaboração financeira, colaboração das suas capacidades, do seu tempo, do seu trabalho, para ajudar nessa estruturação, são bem-vindas, são muito bem-vindas. Só falar com a gente, estamos aceitando todos os tipos de capital político, financeiro, cultural. E acho que é isso, não sei se o companheiro quer falar. Samuel, o coletivo
laranja, estava se colocando aqui, aí tu não estavas. Aí acho que a gente poderia passar para o último ponto de pauta, que seria o GT dos movimentos sociais, e depois eu posso passar a palavra para o Jefferson fazer uma fala final. Laranja, mas está tendo um diálogo também, através do elo de Minas, inclusive com alguns companheiros de movimentos sociais também, em Belo Horizonte. A gente tem estreitado bastante esse contato com os movimentos sociais, e a ideia que a gente já tinha de um tempo atrás, de fazer tantos encontros cariocas, né, nas regiões da cidade. E eu já falei algumas vezes do Círculo Cidadania, que a gente poderia ter um bom aprendizado, inclusive, com eles nessa dinâmica de debate em roda, inclusive, e tudo mais. A proposta que eu estou fazendo, que aí a gente tem que avaliar, né, se vale a pena a gente criar um GT, como a gente fez anteriormente, para alguns casos específicos, comunicação e tudo mais, criar um GT para que tente entrar em contato maior com esses círculos, comparecendo, indo lá, debatendo com eles, produzindo juntos, pensando a cidade conjuntamente, né, e tentar trazer isso para o debate da rede. É bom que eles já estão aqui, inclusive, né, então essa barreira, assim, não existe, eles estão aqui com a gente, né, estão em São Gonçalo também, viu o Felipe dos Anjos ali agora, estão em São Gonçalo também. É bom que isso já existe, mas de repente pensar uma maneira da gente tentar levar um pouco do jeito rede, né, também para lá, porque todo mundo tem sempre algo de positivo para apresentar, um aprendizado conjunto, né, e também aprender com eles qual é o modelo de luta que eles têm feito, de produção. A gente teve algumas dificuldades para colocar em andamento as nossas reuniões setoriais na cidade, ou mesmo temáticas e tudo mais, e eles têm uma proficuidade muito grande de realizar essas reuniões. Então, tentar aprender e tentar fazer também, produzir com eles um conhecimento de debater a cidade. Eu acho que a gente vai enfrentar um ciclo nos próximos meses muito grande, muito mais do que de apresentar as candidaturas, mas de apresentar uma plataforma para a cidade que seja uma plataforma que expresse diversas opiniões que eu, por exemplo, não sei de toda a cidade. Cada um de nós individualmente aqui não tem a visão do todo, né? Mas como o Círculo de Cidadania, que eu tenho militado há algum tempo junto com eles, a gente tem uma capacidade de, primeiro, capilaridade grande que eles têm e de expressão multifacetada da cidade. Então, eu acho que a gente tem dois caminhos na rede, isso inclusive debato com o pessoal lá na Juventude Nacional e tudo mais, a gente tem dois caminhos para se aproximar dos movimentos sociais. Um é da velha forma da política, né? Disputar delegados da UNE, disputar congresso de UBS e tudo mais, de central sindical. Então, a gente experimentar junto com os companheiros uma coisa nova. Experimentar uma coisa que é um híbrido, né, que tem tantos militantes no movimento sindical, como tem militantes no movimento estudantil. Então, tem gente que é uma militante no estrito senso, mas que é um morador de um bairro que quer fazer parte, né, da política, quer decidir a questão do local onde ele mora. E eu tive pessoalmente um engrandecimento muito relevante participando desses círculos, dos diversos círculos que são. Então, acho que para a rede, né, para a instituição rede é muito bom. Para cada integrante da rede é muito bom. E para a ideia que a rede tem de ser mais do que um partido fechadinho numa caixinha, mas ser uma plataforma de ativismos diversos, né, tem tudo a ver esse nosso contato com os círculos. Então, quando eu sugeri esse ponto de pauta, era na verdade para começar a aproximação com os círculos. Só que, para a felicidade minha, os círculos já estão aqui, né, inclusive no meio da nossa reunião. Então, fica a critério de definir se vale a pena criar um GT ou se a gente já pode prescindir desse GT e já pode, numa próxima reunião de coletivo, começar a pensar ações em comum, em conjunto. É claro que reservando, eles têm a autonomia deles, né? Eu acho que esse é o diferencial, não é um movimento que vai ser um movimento da rede, como você tem, por exemplo, o JS, que é um movimento específico dele, nada disso. Mas, respeitando as autonomias, tanto deles quanto da rede, a gente pode caminhar junto. E aí, é isso. Pensar se vale a pena criar um GT de movimentos sociais no coletivo Rede Rio, e aí depois, futuramente, a gente pode pensar isso até para o estadual, né, por conta da dimensão do debate que eles têm em São Gonçalo, outros lugares, mas aqui no nosso âmbito de decisão aqui, no coletivo Rede Rio, capital, se a gente cria esse GT para acompanhar mais próximo, ou se a gente precisa desse GT. Pessoalmente, eu encaminho que a gente ainda, por mais que já tenha essa participação deles aqui, um GT com eles, inclusive, participando, né,
pode ajudar a gente, inclusive, a sistematizar metodologias, formas de reunião, que a gente já faz muito parecido em círculo e tudo mais, formas de comunicação. Eu acho que tudo isso a gente tem a ganhar de todos os lados. Então, eu mantenho muito a proposta da criação de um GT, de movimentos sociais e círculos de cidadania. Que a gente pudesse parar em algum momento enquanto coletivo e fazer o mapeamento dos potenciais que nós tínhamos em relação às outras redes, né? Que o próprio coletivo não se conhecia enquanto micro-redes que se articulavam a movimentos, né? Qual era o capital político e cultural do próprio coletivo. Então, a gente precisava fazer esse mapeamento e a ideia era, num encontro, a gente poder parar e dizer, olha, eu estou vinculado a esse grupo, a esse movimento, a esse movimento. Então, acho que coincide um pouco com essa tua proposta, de a gente poder qualificar a nossa relação com os movimentos sociais. Alguns movimentos querem independência dos partidos, outros querem uma aproximação, então a gente tem que ver como é que nós, cada um, interlocutores com os movimentos, podemos nos movimentar. Mas eu acho que seria legal ver os outros, mas da minha parte, acho que super bem-vindo. É só entender que esse momento agora, provavelmente o próximo encontro, a gente não vai conseguir avançar em função da conjuntura política, né? Bom, então, pessoal, meu nome é Liel, esculo laranja, não sou gari, mas sou como se fosse. Sempre fui muito bem recebida pelos trabalhadores, sempre estive junto com eles. E os desafios deles são meus desafios também. E a gente vem discutindo muito essa questão da disputa pela cidade que nós queremos. Nesse sentido, a gente optou por, junto com outras pessoas, outros companheiros, criar o Círculo de Cidadania. E a partir daí, a gente começou a difundir e construir outros círculos na cidade. Círculos territoriais, círculos temáticos, mas a partir dos garis, com essa potência do que foi a greve, uma greve de novo tipo, uma greve fora das velhas estruturas, uma greve que questionava, assim como um sistema político, mas não negava a necessidade de construir novas instituições do comum, uma nova forma de representação, né? Ou seja, a gente nega o que existe, que é fundamental a recusa, mas a gente quer construir uma coisa nova. A gente não quer ficar no deserto, né? A gente acha importante isso. E os círculos, eles têm um objetivo de serem autônomos, de construírem, sim, elos a partir de uma interdependência, dar vozes aos verdadeiros protagonistas e não assumir o protagonismo do outro, não disputar a direção dos movimentos, das lutas, mas ser a melhor retaguarda que os lutadores precisam e levantar, né, essa discussão que para a gente é urgente, que é a da cidade que nós queremos, a partir de uma cidadania quente, né, colada às lutas do nosso povo, que hoje vive numa cidade partida, né, onde os pobres estão começando a ser repetidos até de a praia. Então, para a gente é muito importante isso. Os garis, como eles já falaram, estão em vários pontos da cidade, né, e tem o carinho da cidade. E nesse sentido, isso para eles, vamos dizer assim, todo ataque que eles vêm tendo, né, do governo e tudo mais, urge a necessidade de se organizar e caminhar junto com a rede, né? Não no sentido de ocupar literalmente a rede, nem de ser cooptado pelo projeto partido, mas exatamente essa coisa da gente criar esse elo. E a gente fez 2 reuniões muito importantes ontem, e uma 15 dias atrás, com a presença de Samuel também. Nós territorializamos o ciclo na Zona Oeste, todos são bem-vindos a participar, porque o Círculo Laranja não é um círculo só dos garis, é um círculo a partir dos garis, mas é um círculo da cidade. Todos são bem-vindos a debater o lixo e a realidade dos trabalhadores. E lá nós afirmamos a importância disso que os garis vêm construindo, né? A gente tem conversado muito com os rodoviários, a gente tem conversado muito com os bombeiros, a gente tem conversado muito com os professores que não querem mais se organizar no sindicato,
A gente tem conversado muito com os trabalhadores da saúde, do INSS, que estão em greve nesse momento, e a gente decidiu, né, construir uma plataforma municipalista constituinte. Ou seja, que a gente nas ruas, a gente comece a discutir também a saúde que queremos, a educação que queremos, o transporte que queremos, a moradia que queremos. Então, hoje a gente está aqui, né, mas a gente também gostaria de convidar e construir junto essa plataforma com vocês. A gente está convidando toda a rede a se somar no dia 25 de outubro, 2 horas da tarde, na Lapa. A gente vai estar construindo esse evento. A gente tem um grupo de trabalho no Facebook, muitos pela cidade que queremos, que também existe em Belo Horizonte, que também existe em São Gonçalo. E a gente quer construir esse evento, dia 25. Né? Uma grande roda, com vários atores da cidade, para a gente pensar esse novo momento dessa plataforma. É isso. Eu queria falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo e essa proposta que o Samuel coloca, né? Na verdade, a Miriam falou do desafio que nós vivemos nesse momento. Não é qualquer desafio, a gente vive um momento muito complicado da política brasileira. Durante muitos anos, durante décadas, se esperou que o PT chegasse ao poder e sempre tinha uma esperança de que, sempre tinha uma fala de que a situação está assim porque o partido certo não chegou ao poder. E a gente teve, tanto dos anos, dos governos, a gente tem tido experiências muito ruins com o PT. E isso acaba fazendo com que a descrença na estrutura partidária, na estrutura política, ela cresça cada dia mais. E aí a gente vem com uma proposta de fazer alguma coisa diferente. E aí nesse movimento de fazer alguma coisa diferente, eu vou discordar de você, Samuel. Eu acho que nesse primeiro momento, não tem que se criar um GT de movimentos sociais, mas a gente tem que estar aqui junto com a gente tem que fazer um movimento, tentar trazer os movimentos sociais para cá, para dentro desse espaço e discutir coletivamente isso, não fazer um grupo à parte que depois traga os porta-vozes para falar. Eu acho que se a gente está propondo uma horizontalidade, essa horizontalidade também tem que começar por esse movimento, de não ficar criando diferentes grupos, mas estamos todos aqui no coletivo. E eu acho que tem um desafio muito grande, porque a rede ela se legaliza justamente no momento de definições eleitorais. Isso traz um prejuízo muito grande para a gente, porque o painel falava do corpo que a gente precisa ter, da densidade corporal que a gente precisa ter enquanto um grupo político, e esse desafio fica maior ainda, porque na verdade a gente precisa fazer, o projeto ele tem que anteceder a essa discussão de quem é o candidato, quem não é o candidato, se tem candidatura cívica, se não tem candidatura cívica. O projeto é mais amplo e a gente precisa que todos estejam presentes nessa construção. E não é qualquer desafio que a gente está se propondo. Porque quando a gente está se propondo a isso, a Miriam frisou o tempo inteiro ali dessa construção coletiva. E quando a gente está falando de construção coletiva, a gente está tentando pensar numa construção coletiva mesmo, tentando materializar uma ideia de construção coletiva, que vai desde conseguir organizar as reuniões, estar contando com as pessoas as suas diferentes funções, até conseguir manter financeiramente a estrutura partidária, que não é uma coisa fácil, porque hoje a gente não tem o financiador, não existe isso, essa figura que vai financiar. Então, toda a estrutura de financiamento desse espaço, seja o nosso encontro que nós vamos fazer, seja os espaços de formação, isso é bancado por nós. Então, assim, bancado por nós, tanto financeiramente como bancado por nós pessoalmente, com o nosso tempo, emocionalmente também, de ir lá, de conseguir falar, trazer alguém, ver um espaço, ver onde é que consegue cadeira, Então, assim, tem todo um movimento que não é um movimento que vai ter um grupo tocando e o restante discutindo, mas é um movimento de construção coletiva. Isso é um desafio muito grande, porque nós estamos muito acostumados, nós brasileiros, vamos eleger a figura e depois a gente vai, nas próximas eleições, já pensar sobre essa situação. E, na verdade, o que a gente está propondo é uma coisa diferente. Como é que a gente faz para construir isso coletivamente, contando com cada um de nós, com todo o esforço de cada um de nós, com todo o trabalho de cada um de nós e com a crença de que, de fato, podemos fazer alguma coisa diferente. Que eu acho que é essa que vai nos mover a conseguir ultrapassar esses limites que a gente está vendo, que estão sendo construídos em torno dos partidos políticos. E aí, assim, o desafio de conseguir
fazer com que outras pessoas acreditem também na possibilidade de fazer diferente a partir da política. Porque a gente hoje vê um discurso que está muito disseminado de que político é tudo ladrão, o espaço da política é esse mesmo, e até para nós chegarmos às pessoas, para podermos discutir essa construção, fica difícil. Então, assim, nós estamos com um desafio que não é um desafio pequeno, é um desafio muito grande. Eu acho que nesse momento de construção desse corpo, dessa densidade que nós precisamos dar, esse coletivo ele precisa estar junto. Acho que a gente não é o momento ainda de fragmentar. Talvez chegue mais na frente esse momento, mas nesse momento eu acho que não é o momento de fragmentar. De certa forma, encerrar o encontro de hoje. A gente tem dois desafios aí colocados muito importantes, né? Eu queria, antes da gente encaminhar esses dois desafios, se vocês concordarem, de certa forma, representando um pouco, acho, o sentimento de todos nós aqui, de todos os companheiros, essa reunião de hoje está mais bonita. Está mais bonita porque ela está mais colorida, né? A gente aqui tem um laranja pulsando aqui. São companheiros, né, que cumpriram um papel muito importante de exemplo para a cidade do Rio de Janeiro e, na verdade, cumprem um papel muito importante hoje ao estarem dispostos a iniciar esse diálogo coletivo com todos nós. Aqui tem companheiros que têm muitas contribuições com a sua experiência de vida, com a sua vontade de construir uma cidade, um Brasil diferente. Sejam todos e todas muito bem-vindos. A Luiete, a gente tem aí muita caminhada junto naquela UERJ, muito bacana a presença aqui, muito importante, né? Bruno, você está com uma responsabilidade maior, aquelas ideias todas bacanas do nosso seminário, partilhando desse primeiro encontro. Os que estão se filiando hoje, né? Mais ainda, é uma semana muito bacana, né? Escutei aqui um alagoano falando, quero te dizer, não sei se já aconteceu hoje, mas entre hoje e amanhã a Luísa oficializa, né? Ela já vinha construindo a rede, mas faz a sua filiação à rede, que é um motivo de orgulho para todos nós, é uma querida companheira, Luísa Helena. Hoje eu falei, para além de todos nós aqui, do senador Randolfo, é importante como é um símbolo de resistência do Senado Federal hoje. O deputado federal mais jovem do país, 25 anos de idade, teve a rede hoje. Que é o Judoca, né? Não, é o do Paraná. Deputado federal mais jovem do país que subiu a rede hoje, Ariel. Bem, mas nós temos dois desafios, veja. Um, desde já, que é a participação de todos nós no encontro estadual do dia 30 e dia 31. A rede, veja, companheiros, é muito importante que a gente entenda assim, os nossos desafios estão todos em aberto. Hoje aqui nós estamos fazendo o nosso primeiro encontro como rede legalizada, mas a gente vem funcionando já desde 2013. Então tem um encontro estadual que será realizado no dia 30 e 31. Né? É importante que a gente possa estar de conjunto nesse encontro, do ponto de vista do debate político, eu tenho certeza ele vai ser amplo e nós queremos a participação de todos. Existe já uma construção política e delegações que foram construídas coletivamente para esses encontros, mas a participação de todos para a gente formular, construir junto, ela é muito importante. Então, desde já, um chamado a todos nós, a gente colocar nas agendas aqui o dia 30 e dia 31. Tem um outro encaminhamento que eu queria propor, que a gente encaminhasse o seguinte, que a gente deliberasse aqui, que nós vamos fazer um esforço possível, envolvendo os companheiros do GT de organização, para fazermos um encontro antes desse dia 30 e dia 31. Por quê? Porque a gente tem um feriado e tem a possibilidade de um ato da rede, né? Há uma possibilidade que está sendo construída de atos nacionais da rede, envolvendo o conjunto das principais cidades, e está para ser confirmada a possibilidade de um ato no Rio de Janeiro no dia 9 de setembro, na outra semana. Desculpa, de outubro, na sexta da semana que vem. Nós tínhamos uma ideia aqui, o sábado subsequente seria o dia 25. Escutamos aqui um convite coletivo para uma atividade que vai estar sendo realizada no dia 25. Então nós vamos ter que fazer um esforço aí de construção política. Não é factível para o Estado se reunir uma semana antes do encontro estadual. Então nós vamos ter que pensar se a gente vai ter condição de fazer uma reunião estadual coletiva antes do dia 30, 31. É preciso que o GT de organização se debruce sobre isso, talvez fazendo... Bom, primeiro tem que ver calendário, não tem como ver isso aqui, né? Compatibilizar essas datas,
confirmar se vai ter mesmo o ato nacional dia 9 e socializar com os companheiros. Mas a ideia, bom, estarmos todos juntos dia 30 e 31. E a ideia de fazermos um esforço político para realizar um encontro de debate preparatório no dia 30 e 31, acho que é o que a gente precisa fazer, sinalizar aqui se os companheiros estiverem acordo. Beleza? Podemos tocar assim? Só assim, a gente, tem muitas pessoas novas hoje, nós passamos uma lista de e-mail, muitas vezes a letra é elegível, nós não conseguimos cadastrar as pessoas do grupo. Então a gente pede que vocês acionem no Facebook, e quem não tem contato com o Facebook, se puder anotar o e-mail, é coletivo rede RJ, coletivo rede RJ@gmail.com. Aí, para pedir que a gente cadastre vocês no grupo, para que possamos passar os informes, as orientações dos encontros, tá? Então, a gente pede um pouquinho de paciência nesse processo de acolhida dos e-mails, e no Facebook tem sempre lá as chamadas, as notificações. Eu queria propor uma foto dessa escada interna aqui, da galera do coletivo. Ou na escada da frente. Ou na escada da frente, uma foto da galera toda, para a gente poder publicar. Bom, gente, Salva de palmas. Quando a gente estava construindo a rede, a gente falava assim, ó, os desafios são grandes, mas os sonhos são maiores. Mas essa galera toda aqui, eu tenho certeza que os sonhos são maiores ainda e sonhados juntos vão virar realidade. Vamos nessa. Boa noite para todo mundo. Vou tirar foto.